Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A que temperatura a velocidade média de uma molécula de N2 gasoso, ou seja, gás nitrogênio, será o dobro da sua velocidade média a 25 graus Celsius? Pessoal, o que ele está falando aqui? A gente quer descobrir a temperatura que vai ficar quando dobrarmos a velocidade. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar do quê? Nós temos que lembrar da fórmula. Vou escrever ela até aqui de vermelho. Tá? Qual é a fórmula que nós vamos utilizar aqui, pessoal? Energia cinética, não é isso daqui, ó? É igual massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, que é igual a nossa constante que nós temos aqui, vezes a nossa temperatura, o quê? Absoluta. Tá legal? É nossa temperatura absoluta, ou seja, ela tem que ser em Kelvin. Pessoal, com isso, ele não está dando a temperatura inicial aqui de 25 graus Celsius? De 25 graus Celsius. Então, como que a gente calcula Kelvin? Kelvin não vai ser 25 graus Celsius mais 273, ou seja, chegamos num valor de 298 Kelvin, a temperatura inicial, não podemos nos esquecer, tá? Então vamos montar, pessoal, a primeira e a segunda situação. Vai dar a mesma fórmula, porque só para a gente ter uma noção. Tendo essa fórmula em si, vamos colocar aqui de 1, que é a nossa primeira situação. Então, não vai ser assim, a velocidade, não é massa, a fórmula da energia cinética. V1 elevado ao quadrado dividido por 2, que é igual a K vezes a temperatura inicial, ou seja, 1, na situação 1. Nós vamos ter que isolar o quê? A velocidade, certo? Não vai ficar aqui, V1 ao quadrado não vai ser igual o 2 que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, 2 vezes K vezes temperatura inicial, dividido por 2. Só que tem uma raiz. A gente passa para o outro lado como, pessoal? Nós passamos para o outro lado, quer dizer, raiz não, né? Eu já falei o final. Nós temos um expoente, né? Não está elevado ao quadrado a velocidade, a gente passa para o outro lado como se fosse uma raiz. Então, nós temos aqui, 2 vezes K vezes a nossa temperatura inicial dividido por 2, ou seja, se encontra em nossa raiz. E na situação 2, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa. Na situação 2, a nossa situação 2, o que acontece aqui na situação 2? É a mesma fórmula, porém, nós temos uma temperatura final. Ou seja, vamos copiar, não vai ser assim, massa vezes a velocidade 2 elevado ao quadrado dividido por 2, que é igual a K, que é a nossa constante, vezes a nossa temperatura final. Tá vendo que descobrimos T2. Vamos isolar, vai ficar do mesmo jeito, pessoal. Velocidade 2 elevado ao quadrado é igual a 2K vezes temperatura absoluta, temperatura final, dividido pela massa. Então, velocidade 2, a gente passa o expoente para o outro lado como raiz quadrada. Vai ficar do mesmo jeito, não vai? Dividido por m, ou seja, a nossa raiz quadrada está aqui. Chegamos numa coisa, pessoal. Nessa fórmula em si, a fórmula que nós montamos, a velocidade 1 não é igual à velocidade 2. Então, nós vamos fazer uma coisinha aqui. Tá? Nós faremos uma coisinha aqui. Qual coisinha aqui? Nós faremos isso aqui, Nós vamos igualar a velocidade 1 com a velocidade 2, porque a fórmula é a mesma, não é? Só que a gente tem o que aqui,
V1 não é igual, em questão das fórmulas, não é igual a V2? É, basicamente a mesma coisa. Só que, o que ele está perguntando? A que temperatura a velocidade média de uma molécula de gás nitrogênio será o dobro da sua velocidade média a 25 graus Celsius? 25 graus Celsius não é na nossa primeira situação, ou seja, a temperatura inicial, a velocidade inicial, e a gente vai partir para o 2, que é o dobro da velocidade. Então vai ficar mais ou menos assim, não vai? Ó, V1 é igual o dobro da velocidade de V2. Como é a mesma coisa, tá? Nós vamos igualar. Não vai ficar assim, agora a gente substitui. Não vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 vezes K vezes T1 dividido por massa. Vamos colocar a raiz quadrada aqui, ó. Igual. Não é o dobro da velocidade? Ou seja, 2 vezes. Aí temos, vamos copiar aqui que a gente vai pôr a raiz quadrada, tá? 2 vezes K vezes temperatura final dividido pela massa, por M. Ou seja, nós temos a raiz quadrada aqui, não temos? Legal. Ajudou pra caramba, né? Não. Como que a gente faz para tirar a raiz, pessoal? A gente não vai elevar os dois lados à potência 2, não é uma raiz quadrada, então a gente vai levar a potência. Qual que é o contrário da raiz, né? A operação contrária, inversa, é a potência. Então nós vamos elevar os dois lados ao quadrado. Então vai ficar como, pessoal? Ó, vamos colocar aqui entre parênteses, tá? 2, vou até colocar aqui para dar espaço. Lembrando que a constante é a mesma, tá? Ó. Raiz quadrada elevado ao quadrado, que é igual. 2, ó, a gente vai abrir o parênteses de novo, temos um 2 aqui, vezes 2 vezes a nossa constante, vezes a nossa temperatura final, dividido por M raiz quadrada. Ótimo. O que acontece com isso, pessoal? Nós vamos fazer o quê? Ó? Corta o 2, né? A potência 2 com a raiz quadrada vai ficar fora. Aqui, pessoal, nós vamos aplicar a regra da potenciação. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. E 2 aqui, ó, na raiz, vai ser como? A gente vai cortar a raiz. Não vai ficar exatamente assim, ó. 2 vezes K vezes T1, opa, que é a nossa temperatura inicial, dividido pela massa, que vai ser igual. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? Não é 4? Não vai 4 vezes... Aí eu tiro todo o resto da raiz quadrada. Olha lá, ó. Dividido por M. Agora, pessoal, ficou simples. Por que ficou simples? Tá vendo? Ó? Vamos ter que isolar. Temperatura 1 não é a mesma coisa que a temperatura 2. Então, essas incógnitas são diferentes. Porém, o resto é tudo igual. Ó, constante é a mesma. K não está multiplicando desse lado. Se passar para o outro lado, vai ficar como? Não vai ficar dividindo? Então, a gente pode cortar. Se tiver do mesmo lado, ó, massa aqui não está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, não vai ficar massa sobre massa? Então a gente vai fazer o que aqui, pessoal? Vou até fazer de vermelho, ó. A gente vai literalmente cortar, ou seja, melhor, vamos fazer isoladamente aqui as temperaturas para que não cause. Então, eu vou deixar T1 de um lado e T2 do outro, tá certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu vou passar o que está dividindo de um lado, passa para o outro lado multiplicando, e o que está multiplicando de um lado para o outro lado, eu vou passar a... dividindo, eu passo multiplicando, e o que tiver multiplicando, eu passo dividindo. Então, vamos isolar T1 aqui, ó. Isolando T1, pessoal, não vai ficar exatamente isso daqui, ó. T1
igual. Olha lá, ó, 4. Eu vou copiar tudo, tá? Ó, 4 vezes 2 vezes K vezes T2, que é a minha temperatura final. O M que está dividindo aqui, passa para o outro lado, multiplicando. Então, olha lá, vezes M dividido o 2K que está aqui, ó, multiplicando, passa para esse lado, dividindo. Então, não vai ficar, ó, M vezes 2 vezes K. Agora, pessoal, a gente já tem o quê? Tudo aquilo que eu falei. Ó, M com M, cortei, cortei. K com K, cortei, cortei. 2 dividido por 2, 2, cortei, cortei. Me sobrou o que aqui? Me sobrou T1 igual a 4 vezes T2. Ou seja, pessoal, nós descobrimos a resposta. Ele não está perguntando o valor. Aqui é temperatura, tá? Ou seja, para dobrarmos a velocidade, o que vai acontecer com a temperatura? Olha aqui, nós vamos quadruplicar. É daqui que vem esse 4, entendeu? Então, só para a gente fazer aqui, ó, vou até pôr um asterisco aqui, para nós continuarmos o cálculo. Ó, deixa eu separar aqui. Então, não temos isso daqui, ó, T1 igual 4 T2, ou seja, se temos 298 graus, né? Graus não, 298 Kelvin, é só nós pegarmos 4 vezes 298, vai dar quanto isso daqui, pessoal? Isso sempre em Kelvin, tá? Kelvin igual. Vai dar 1192 Kelvin. Maravilha. Só que ele pergunta, se nós convertermos para Celsius, como foi dada a primeira temperatura, a gente subtrai 273. Deixa eu tirar essa. 273, ou seja, vai nos fornecer a temperatura de 919 graus Celsius. Tá certo, pessoal? Sim, é um exercício muito, mas muito chato. É muita regrinha em relação a isso. Mas nada que a gente não consiga, tá? Eu tentei explicar o passo a passo, tá? Eu até decidi fazer ali as passagens para a gente entender que a temperatura inicial vai o quê? Vai quadruplicar, certo? Pessoal, então, a gente entendendo isso daqui vai ficar bem fácil. Tá legal? Tá certo, pessoal? Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro as dúvidas de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!